Em outros vídeos aqui no canal, falamos sobre os seguros destinados às transportadoras e suas responsabilidades. Tudo para ajudar o transportador a entender melhor como garantir que suas operações não sejam surpreendidas pelas incertezas da vida. Hoje vamos falar de outro seguro obrigatório, mas dessa vez é para proteger mercadorias próprias. É quando a empresa utiliza de meios próprios para realizar os seus transportes. Estamos falando do seguro de transporte nacional, ou simplesmente o seguro ao embarcador de cargas. Meu nome é Felipe Perillo, faço parte do Grupo Grafel Seguros. Sou especialista em soluções que minimizam ao máximo os riscos logísticos. Formamos um time que ajuda nos processos em prol da tranquilidade de se sentir devidamente amparado. Fique aqui até o fim deste vídeo, porque além de todas as informações básicas que vamos aprender, você ainda entenderá onde se encaixa a cobertura de roubo de cargas e como é cobrado este tipo de seguro. Os assuntos de seguro de transporte nacional que abordarei em seguida são: o que é o seguro de transporte nacional voltado ao embarcador de cargas? Por que o seguro de mercadorias próprias é obrigatório? Quais as coberturas mais comuns no seguro de transporte nacional? Quais os prejuízos que não são indenizáveis? Qual a cobertura adicional para casos envolvendo o roubo de cargas? E por fim, como é cobrado o seguro de transporte nacional e suas taxas? O que é o seguro de transporte nacional voltado aos embarcadores de cargas? O STN, como também é conhecido este seguro, é diferente dos seguros voltados para as transportadoras, onde são emitidas duas apólices de responsabilidade civil por transportar cargas de terceiros, uma cobrindo riscos envolvendo acidentes e a outra cobertura por desaparecimento de cargas. Já o STN é um seguro voltado para cobrir danos à própria carga, sob a sua responsabilidade. Neste caso, a depender das condições aceitas na apólice, é possível contratar motoristas próprios, agregados e até autônomos. E este seguro embute todas as coberturas em uma só apólice ao invés de duas, como é o caso da maioria das transportadoras. O termo embarcador é usado para revelar o proprietário da mercadoria, que pode ser uma indústria, produtor rural, distribuidora, todo tipo de empresa que possui mercadoria sob sua propriedade. E o seguro de transporte nacional é o seguro voltado para os embarcadores. O STN é, então, um instrumento fornecido pelas seguradoras através de uma corretora devidamente habilitada, e ambas as instituições são reguladas e fiscalizadas pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros Privados. Portanto, entendendo, respeitando cláusulas e exigências contidas nas apólices e condições gerais, fornecendo informações atuariais sobre as novidades operacionais, pagando o devido prêmio sobre seus riscos, o embarcador terá a convicção de que seus devidos reembolsos sobre suas perdas estão garantidos. Por que o seguro de mercadorias próprias é obrigatório? Já que é o proprietário quem decidiria se quer ou não fazer o seguro das suas próprias mercadorias. Pois é. Até entendo a pertinência desta pergunta, até por isso que optamos em expor esse assunto neste vídeo. Mas o fato é que os documentos fiscais revelam de quem é a propriedade, e é sobre esta responsabilidade que recai a necessidade de contratar o seguro. Mas as verdadeiras intenções por trás dessa lei é que haja maior proteção quanto aos possíveis desequilíbrios financeiros num eventual incidente em que ocorrem grandes perdas, muitas vezes ocasionando falência das empresas, onde haveria menor arrecadação de impostos, desempregos e outros fatores de ordem social. Além disso, ao efetuar o seguro de cargas, a empresa pagará uma taxa e respeitará as exigências por gerenciamento dos riscos, tornando assim o setor mais protegido, não só pela garantia pecuniária, mas pela necessidade de respeito à ordem necessária para se ter a garantia. No caso das transportadoras, a necessidade de obrigação em ter seguro recai sobre a responsabilidade civil por transportar a carga de terceiros. Portanto, caso o embarcador contrate transportadora para realizar seus transportes, é muito comum exigir das transportadoras que elas tenham seguro. Contudo, vai aqui um conselho: não basta somente ter seguro, é preciso cumprir regras, é preciso também estar com coberturas adequadas ao risco. Deixar na mão de qualquer transportadora toda esta responsabilidade poderá trazer grandes desafios. É preciso ter uma relação absolutamente confiável e transparente ao contratar as transportadoras. O tempo amadurecerá a relação, para que haja desde o início a certeza de que uma mercadoria está devidamente amparada, ou tenha seu próprio seguro, ou utilize de consultorias especializadas. Das duas formas, é preciso ter uma corretora de seguros com expertise em seguro de cargas, e
nas leis de responsabilidades. Agora, vamos tratar das coberturas. Quais as coberturas mais comuns no seguro de transporte nacional? É impossível falar das coberturas de seguro voltado ao proprietário da mercadoria sem tocar no assunto dos modais. Isso porque, na mesma apólice, podemos ter diferentes garantias para diferentes riscos. O embarcador, que, repito, é o dono da mercadoria, só precisa se preocupar com um seguro apenas, mas que nesse instrumento de garantia haja a capacidade de reunir coberturas para todos os modais e seus riscos inerentes às suas operações. Estima-se que mais de 75% das mercadorias brasileiras são transportadas por vias rodoviárias. Por isso, somos sempre inclinados a tratar mais os assuntos de modal terrestre devido ao grande número de dúvidas que surgem tanto dos transportadores quanto dos embarcadores. Mas os modais aéreos, aquaviários e outro terrestre como ferroviário também podem estar presentes nas operações, tanto integralmente como parte do braço logístico. Por conta disso, é extremamente importante fornecer pelo menos uma ideia sobre essas três coberturas básicas, que incluem todos os modais. As coberturas mais comuns, na qual abordarei neste vídeo, se dividem em três termos que compreendem os níveis de coberturas, começando pela mais completa, chamada ampla A, seguida de restrita B e restrita C. Todas elas são informadas como básicas. Isso porque toda a necessidade do segurado em ter maiores coberturas, aquelas que fogem do padrão, requerem coberturas adicionais, específicas a cada necessidade. E para isso, se faz necessário estudos, defesas e qualquer atuação em prol da adequação aos riscos inerentes a cada operação. Segue então a mais completa, chamada cobertura ampla A. Conhecida como All Risks, ela garante prejuízos sofridos em consequências de todos os riscos de perdas materiais. Aqui é preciso ter cuidado. O termo All Risks nos submete a pensar que está tudo garantido, mas todos os riscos, que significa este termo em inglês, significa todos os riscos de causas externas, onde jamais irá amparar prejuízos não indenizáveis previstos nas condições gerais de cada apólice, como trataremos mais à frente nesse vídeo. Já nas coberturas básicas B e C, os riscos são expostos e mais fáceis de compreender. E a diferença básica entre essas duas listas de coberturas é que a restrita B é mais completa no que diz respeito, por exemplo, à cobertura nas operações de carga e descarga. Na restrita C, só mencionamos carga e descarga em navio, enquanto que na B, esta cobertura é para qualquer meio de transporte. Na cobertura restrita B, ainda temos coberturas que superam a C, como inundação, desmoronamento, terremoto e erupção vulcânica. A lista dessas coberturas nós vamos deixar aqui abaixo e você poderá encontrar nas condições gerais da sua seguradora ou na própria SUSEP, mas também em nosso site, blog e nas nossas redes sociais. Se você preferir, pode nos ligar também. Segue agora um assunto de suma importância e que é pouco falado, pois nós, consumidores que buscamos algum produto ou serviço para comprar, tendemos a realizar a compra e já nos satisfazer. Contudo, é preciso atuar no seguro de cargas. É preciso cumprir com exigências tanto das seguradoras quanto das leis. Estar atualizado e bem amparado por sua corretora especializada é fundamental. Por isso, vai uma pergunta extremamente relevante. Quais são os prejuízos não indenizáveis? Até que se consiga a cobertura adicionais, todo cuidado é pouco. E a maior arma que podemos adquirir contra prejuízos não indenizáveis é o conhecimento. A maioria das pessoas que chegam a nós, insatisfeitas com sua corretora atual ou com sua seguradora, é porque ou descumpriu o contrato ou não conhece as leis que regem as responsabilidades. De qualquer forma, o que faltou foi conhecimento. E a corretora de seguros é a principal responsável por ajudar o empresário e seus respectivos colaboradores a entender sobre seus direitos em relação às garantias que os seguros deveriam trazer. É claro que tem situações como atos ilícitos do segurado que nem requer citar por não haver cabimento qualquer tentativa de ressarcir uma conduta criminosa. Contudo, ser prejudicado por falta de atenção, controle com embalagens incorretas ou inadequadas, mau acondicionamento, produto danificado por vício de tempo, enfim, situações que não houveram má fé, mas sim uma pura desatenção e falta de conhecimento, e é aí que mora a nossa maior luta, para que empresas de bem recebam instruções corretas e grandes defesas em prol de melhores coberturas, ou somente a busca por fornecer a maior consciência do segurado. Afinal de contas, são seres humanos por trás de instituições.
e que podem ser terrivelmente surpreendidos. Nosso papel é estarmos sempre de olho, recebendo e atuando em prol de acúmulo de conhecimento. Tudo devidamente formalizado entre todas as partes envolvidas, seja segurado, corretora, seguradora e todo o equity envolvido nesta prestação de serviços. A lista completa de prejuízos não indenizáveis você também encontra aqui abaixo, nas condições gerais da sua seguradora ou na própria SUSEP. Entre em contato sempre que precisar. O roubo de cargas é uma das coberturas mais buscadas e é sobre ela que vamos falar agora. Cobertura adicional para casos envolvendo o roubo das cargas. Caso você se preocupe somente em contratar seguro porque é obrigatório, ou deixa na mão da transportadora toda essa responsabilidade, você pode estar sem a garantia da cobertura de roubo de cargas. E a surpresa vem somente quando o desaparecimento da carga acontece. Daí já é tarde demais. Por muitas vezes chega a mim situações assim. Agora pense comigo, se o empresário não teve acesso se tem ou não cobertura, imagina se ele segue as exigências por gerenciamento de riscos que contém na grande maioria das apólices. Se você está se reconhecendo nessa falta de atenção, saiba que essa desatenção ocorre sobre a maioria das coberturas e exigências de forma bem comum. E é por isso que gravo vídeos assim. É claro que existe uma dor sobre este desamparo de informações, e o pior é que os empresários só terão revelado a existência dessa dor na hora que acontece. Gostaria muito de ser a solução para muitos que hoje poucos têm a chance de receber. A cobertura por desaparecimento de cargas, que compreende roubo, furto, extravio, seja total ou parcial, deve ser conquistada, de forma completa ou não, mas que seja entendida plenamente pelo segurado. Isso porque a complexidade para a devida aceitação das seguradoras em assumir riscos em troca de prêmios é muito grande. E se não atuarmos em conjunto, empresa interessada, corretora especializada, das duas uma, ou a seguradora, a fim de se proteger, exigirá gerenciamento de riscos mais agressivos, como exigências por rastreadores, iscas, escoltas, ou simplesmente negará a cobertura. Para finalizar esse assunto, veja agora mesmo em sua apólice se você tem essa cobertura. Se tiver, veja quais são as exigências para transportar o risco das suas mercadorias. Se vocês utilizam transportadoras, verifique se elas possuem o PGR, que é o Plano de Gerenciamento de Riscos em Empresas de Monitoramento, exigida em qualquer seguradora. Deste modo, você poderá chegar mais perto do que ter a certeza de que suas mercadorias estão garantidas em caso de desaparecimento. Agora vamos tratar do assunto de cobrança no seguro de transporte. Toda cobrança é realizada por meio de taxas aplicadas sobre o valor total de cada transporte realizado. A seguradora toma ciência do transporte através da averbação, que nada mais é do que a comunicação dos embarques à seguradora por meio de documentos fiscais. Ao longo de um mês, a seguradora coleta as movimentações enviadas de modo eletrônico e automático, e ao finalizar esse faturamento do período, dispara a cobrança do mês seguinte. A cobrança, na maioria dos seguros de transporte, é assim: a seguradora garante no mês e cobra no mês seguinte. Quando o segurado informa movimentações que ficam abaixo de um piso estipulado em apólice, chamamos este piso de prêmio mínimo. É como se fosse uma conta de água, que mesmo não havendo consumo durante um mês inteiro, ainda assim chegará a conta com seu valor mínimo, onde este prêmio deverá constar previamente na apólice, e a construção desse valor mínimo na seguradora tem a ver com o limite máximo de garantia solicitado na apólice também. Esta atuação, para diminuir ao máximo o PM, como também é conhecido este piso, vai depender da defesa da corretora. Nós, da Grafel Seguros, temos total comprometimento com a busca pelo menor PM, ou dependendo do perfil da movimentação do segurado, onde pode ultrapassar esse custo mínimo, os nossos esforços se direcionam na busca por redução de taxas, onde requer defesas mais contundentes e total entendimento operacional da empresa segurada. Bom, estamos chegando ao final deste vídeo. E como sempre direi em relação ao papel das corretoras especializadas, é imprescindível que o profissional faça muitas perguntas sobre as operações, altere quantas vezes forem necessárias as propostas e endossos nas apólices, realize cálculos detalhados envolvendo custos diretos e indiretos, formalize pedidos e dúvidas que iniciam bem antes de qualquer contrato assinado, e assim, durante toda a história de relacionamento com o segurado e seus colaboradores. Enfim, tudo que ajudar no aprendizado, aumento de confiança e o melhor custo em prol da viabilidade financeira do segurado. O seguro de cargas, em geral, tem um custo bem mais baixo comparado ao valor das cargas. Mas não adianta somente pagar pelo seguro e deixar as coberturas e direitos na mão do destino. Tenha convicção, e eu gostaria muito de te ajudar com isso. Conte com a gente.